Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimas para vocês, e o vídeo realmente está bombando, recheado de informações. Vamos falar aí sobre meio central espanhol que atua no Sevilha, pode estar chegando no Timão, vou trazer tudo para vocês. Vamos falar também sobre Checa, que teve uma reviravolta inusitada e pode ser sim jogador do Corinthians. Vamos falar também aí sobre o Timão em diversos assuntos aí do mercado da bola. Temos novidades importantíssimas aí sobre a recuperação do Diego Palacios, como será que está a recuperação do jogador. Vamos falar também sobre o Paulinho, irmão. O vídeo está bombando, recheado de informações, basta você ficar até o final deste vídeo para você sair daqui totalmente atualizado com as notícias do Timão. Gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Fiel, estamos aí com praticamente 22 mil inscritos, um canal que é novinho, começando agora, mas está crescendo muito rápido, graças aí à parceria que o Corintianeiro tem fechado com vocês. Então, bora bater os 30 mil inscritos, que quando eu bater 30 mil inscritos aqui, eu vou sortear 2 camisas do Timão para vocês. Fiel, gostaria de pedir para vocês aí, então, ajudar também a espalhar o nosso vídeo aí para mais corintianos. Sem mais delongas, vamos entrar já no assunto do Corinthians. Bora lá, então. Fiel, Corinthians que pode entrar sábado diante do Santo André, já eliminado do Campeonato Paulista, dependendo da partida que acontece hoje, às 9h30 da noite, entre São Paulo e Inter de Limeira, tá, Fiel? Vale destacar que este jogo é um jogo a menos que o Inter de Limeira vai jogar, e o São Paulo é totalmente favorito. É muito importante que o Inter de Limeira não some pontos, apesar de enfrentar o São Paulo agora. Depois o clube enfrenta o Ituano, onde o Inter de Limeira entra em campo já favorito. A última rodada eles vão encarar o Santos, aí o Santos já é favorito, não tem chances de entregar para prejudicar o Corinthians, porque o Santos está dependendo do Corinthians em muitas coisas, e uma delas também é se tornar aí líder do Paulistão para decidir todos os jogos em casa. Corintianeiro, como assim o Santos está dependendo do Corinthians? Só para trazer um breve resumo para vocês, porque também é informação, Fiel. O Santos que está no Transferban, precisando quitar dívidas urgentemente. A Vila Belmiro tem capacidade somente para 16 mil pessoas. Então o presidente do Santos entrou em acordo com o presidente do Corinthians para decidir os mata-matas do Santos na Neoquímica Arena, para render mais para o clube, já que a Neoquímica Arena, uma vez, tem 50 mil lugares, tá, Fiel? Então o Santos não acredita que vai entregar, e nem é só por causa disso, é porque também ele luta aí pela vaga, pela liderança direta do campeonato, para decidir todos os jogos em casa, briga diretamente contra o Palmeiras. Vamos torcer para um resultado favorável hoje das Tricas, vamos torcer também para o Timão aí conseguir classificar. O mesmo vale para o Mirassol, Fiel, porque o Mirassol entra como favoritíssimo aí contra a Portuguesa, mas também não é favorito contra o São Bernardo no último jogo. Vamos torcer aí para a Portuguesa pelo menos conseguir arrancar o empate do Mirassol. Corinthians que deve entrar contra o Santo André com novidades em campo, já que terá a volta do Pedro Raul, a estreia também do Igor Coronado e a volta do Cássio, que cumpriu suspensão contra a Ponte Preta e volta ao gol do Corinthians. Tá, Fiel? Tudo certo até aqui? Vamos falar agora sobre mercado da bola do Timão. O Corinthians que contratou o zagueiro Kaká, e eu vou trazer os detalhes agora do contrato. Sempre trouxe que o Corinthians estava fechado, mas nunca trouxe o contrato para vocês. Kaká fechou com o Corinthians até fevereiro de 2025, Fiel. É um contrato aí de empréstimo, na condição de empréstimo, por 1 ano com o jogador. O que o Corinthians estava mais brigando com o Tokushima Vortex, seu clube do Japão, que o zagueiro estava emprestado para o CAP, Atlético Paranaense aqui do Brasil, a maior briga do Corinthians entre Tokushima Vortex era a condição de preço fixo estabelecido. O que significa isso, corintianeiro? O jogador está avaliado fixo no preço de compra, 12 milhões e meio de reais. Era isso que o Corinthians brigava, por um preço fixo. O que isso quer dizer? Se o Kaká jogar muito bem, se ele se tornar um Beckenbauer da vida aí, se ele se tornar um Gamarra no final do contrato, ele vai estar valendo os 12 milhões e meio para o Corinthians. Se o jogador não jogar nada, não produzir nada, for um erro, vai continuar valendo os 12 milhões e meio para o Corinthians. O que isso é bom para o Corinthians? Em tudo. Porque mesmo se ele jogar bem, a gente tem preço estabelecido. Se ele jogar mal,
Corinthians faz igual ao Atlético Paranaense, porque existem cláusulas contratuais que o Corinthians é obrigado a comprar se ele atingir um certo número de partidas. Quando estiver perto de cumprir as metas, o Corinthians afasta ele e o jogador sai de graça caso ele não consiga destacar. Então para o Corinthians foi bom em todos os cenários essa contratação do Kaká, que deve estar chegando aí nos próximos dias para realizar exames médicos no timão. Tá, fiel? Próximo assunto que vamos falar aqui antes de trazer sobre o Cheque e sobre o Espanhol. Notícia importantíssima, tá, fiel? Vamos falar sobre Diego Palacios, que está recuperando no Corinthians, mas ainda vai demorar muito, viu, fiel? Diego Palacios, que passou por uma artroscopia no joelho, está fazendo neste momento fisioterapia no joelho lesionado. A próxima etapa é atividades em campo, porém sem contato físico, apenas corridas e toques leves na bola, tá, fiel? Então não vamos ter Diego Palacios no Corinthians aí por um bom tempo, arrisco dizer aí mais um mês e meio aí para o Diego Palacios começar a treinar com o grupo. Então o Corinthians vai ficar desfalcado na lateral, jogando com o Hugo, improvisando o Caetano, a não ser que chegue uma contratação agora. Vale destacar que o Corinthians tem muito interesse no Riquelme e negocia com o jogador, apesar do Cuiabá estar fazendo jogo duro aí com o timão. Outro lesionado que temos é o Paulinho, fiel. Paulinho que se recupera muito bem e já está para ser reintegrado ao clube. Já está treinando com o elenco e já está próximo aí de voltar aos gramados, de voltar a jogar bola. Vale destacar que o Paulinho tem contrato só até o meio do ano agora, ou seja, tem mais 4 meses de contrato. Vamos dar o benefício da dúvida para o jogador e é a mesma coisa que a diretoria está fazendo. Vai realizar alguns testes com o jogador e se ele voltar bem, o seu contrato pode ser estendido. Caso o jogador não volte bem, ele deve sair do Corinthians mesmo no meio do ano. Tem uma grande importância aí. Se eu fosse o Corinthians, a minha opinião seria a seguinte: eu dava condições para o Paulinho jogar e se ele voltar bem, eu fazia um contrato aí de produção até o final do ano com o jogador. Porque caso ele volte a se lesionar, o Corinthians não tem que ficar pagando jogador parado. Apesar de toda a história que o Paulinho tem pelo Corinthians, eu acho ele aí um cara muito bom, um cara que já aceitou reduzir salários para ficar no Corinthians. É um cara muito corintiano, mas nós temos que pensar no que é bom para o elenco, tá, fiel? Então Paulinho podendo sair no meio do ano ou continuar, isso vai depender só dele, vai depender de como ele vai voltar aí para o timão. Inclusive até acredito que se o Paulinho aposentar, o Corinthians poderia oferecer algum cargo aí para ele no Corinthians, igual já foi oferecido para grandes jogadores, porque é um jogador que fez história no Corinthians. Fiel, vamos falar aí sobre o Checa. Antes de falar sobre o Checa, só deixa eu trazer um recadinho aqui para vocês, até para não deixar vocês aí na mão, que alguns inscritos, não são todos, fiel, para vocês verem o tanto que aqui no canal do Corintianeiro eu leio comentário, irmão. Eu leio todos os comentários. Se o seu comentário não foi respondido isso, após a gravação desse vídeo, eu já vou responder comentário até quase da hora do próximo. Eu respondo todo mundo. Tem gente que se dói por isso, porque tem canais aí que nem comentário responde, nem lê os comentários. Aqui eu leio todos os comentários, não interessa se vai dar 200, 300, 400 ou 500, eu não tô nem aí, é muito frustrante uma pessoa comentar, interagir com você, dar o seu like, tá ali criando engajamento, tá te ajudando e você nem lê o comentário. Isso para mim é muito frustrante, eu não me permito que aconteça isso de espécie alguma. Tanto é que eu quero trazer para vocês dos recentes comentários que me pediram para mim comentar sobre 2 situações. Primeiro, 3 situações pediram para comentar. E eu não vou comentar e eu vou explicar por quê. Primeiro, sobre o Vitor Pereira e o Fábio Santos, que teve uma discussão recente entre os dois em que trocaram farpas. Segundo, entre o ex-presidente do Corinthians, Mário Gobi, e o Abel Ferreira, que o Mário Gobi aí descascou o Abel Ferreira pelo seu comportamento, o Palmeiras soltou uma nota de repúdio, não vou comentar também. E sobre a torcida do Corinthians, que não deixou aí, parece que eventos aí de pessoas que iriam se manifestar lá pró-Bolsonaro, político, não sei, parece que os torcedores do Corinthians não deixaram entrar no metrô. Fiel, primeiro sobre o metrô, aqui no canal eu não trago assuntos políticos, tá? Cada um tem a liberdade aí para seguir quem quiser. Então eu não trago assuntos políticos justamente para não gerar polêmica. Segundo, entre o Mário Gobi e a discussão do Fábio Santos com o Vitor Pereira, eu não vou trazer porque eu não acho que são notícias que impactam diretamente no Corinthians. Vou preocupar com a parte futebolística. Essas outras partes de fora
que o Vitor Pereira falou para uma, que o outro falou para outra. Desculpa, fiel, mas eu não vou trazer isso. Quero trazer notícias contundentes aqui, notícias aí que impactam diretamente no Corinthians, não essas notícias aleatórias, tá? Fiel, vamos falar sobre o Checa, então, o mercado da bola, para vocês verem que aqui eu leio o comentário, tá, Fiel? E dou satisfação porque que eu não vou falar, para vocês verem o tanto que eu importo com vocês. O Checa, Fiel, teve uma situação totalmente inusitada, porque o jogador está fazendo de tudo para jogar no Corinthians. O jogador que está afastado já faz um ano, está sem contrato, ou seja, sem custo contratual nenhum. E detalhe importantíssimo, Fiel, ele aceitou um contrato por produção, trouxe isso no vídeo de ontem à noite. O que isso quer dizer, corintianeiro? Quer dizer que se ele jogar, ele recebe, se ele não jogar, ele não recebe. Obviamente que ele vai ter um salário base de ajuda de custo e outras etapas de liquidez financeiras vão ser incluídas caso ele consiga aí alcançar certas metas contratuais, como o número de partidas ou como bom desempenho. Então, para o Corinthians não resta nada. É um jogador que está vindo como uma aposta, com certeza, mas é um jogador aí que vem sem custos nenhum. Já que vem sem custos, compensa a aposta. Já que ele teve a aprovação do Antônio Oliveira, o Antônio Oliveira disse que conhece o jogador, é um jogador de grupo, um jogador bom de grupo, e um jogador aí que no seu auge, nas suas épocas boas, era um baita volante. Tá um ano parado, não custa nada o Corinthians tentar, já que vem sem custos algum. Lembrando que o seu último clube foi o Reims da França. Então o Checa, fiel, pode ter uma situação totalmente inusitada aí no timão e o Corinthians pode fechar contrato com ele sim, fazendo aí duas contratações surpresas que não estavam naquela lista que trouxe para vocês, que o Corinthians pode negociar entre Riquelme, Gabigol, entre os jogadores mais prováveis aí, tá? Então, fiel, Checa sendo aí possível uma contratação surpresa. E agora vamos para a segunda, porque o jogador Oliver Torres do Sevilha foi oferecido para o Corinthians. Isso quando um jogador é oferecido, fiel, segundo a fonte, segundo o tempo aí que trabalhamos com o Corinthians, seguindo aí uma pequena experiência que temos, quando o jogador é oferecido, as negociações se tornam muito fáceis, porque o jogador está sendo oferecido. Deixa eu trazer alguns dados aqui importantes para vocês, fiel. O Oliver Torres, ele tem contrato com o Sevilha até o meio do ano agora. É um jogador jovem, é meia central, muito bom de bola. Só que tem um detalhe importante que pegou o Corinthians de surpresa, que pode ser que não dê certo por causa disso. O jogador ele estipulou o seu valor salarial para vir jogar no Brasil de R$1 milhão. Essa é a proposta dele para vir jogar em qualquer clube do Brasil. Obviamente que pode existir uma briga aí para o Corinthians tentar reduzir esses preços. O jogador vai sair no meio do ano agora de graça. O Sevilha quer negociar esse restinho de contrato para até pôr um pequeno dinheiro em caixa. Pode ser que o jogador consiga rescisão, já que uma vez o Sevilha deixou muito bem claro que não vai contar com o jogador aí para 2025 ou para metade de 2024 para frente. Então, Oliver Torres ficando livre no mercado e sendo oferecido ao Corinthians. Fiel, vocês sabem que com vocês aqui a minha transparência ela é total e jamais vou denigrir minha imagem por nada. Corintianeiro, como que joga o Oliver Torres? Não sei. Fiel, eu nunca vi esse jogador jogar porque eu não acompanho o campeonato espanhol e muito menos o Sevilha. Então se vocês falar para mim, é uma boa contratação? Eu não sei. Obviamente que eu vou apurar. Perguntei a mesma coisa para a fonte hoje antes de vir para o vídeo. Falou, corintianeiro, esse jogador que foi oferecido pegou todo mundo de surpresa, ninguém sabe como ele joga. O que temos são breves lances que temos no YouTube que parece o jogador fazendo uma coisa ou outra. Isso obviamente que não dá pra gente tirar de parâmetro, tá, fiel? Porque coloca sempre os melhores lances do jogador. Como o jogador joga eu não sei, mas tem um detalhe importante. Sevilha é um grande clube da Espanha e a maioria dos jogos o jogador foi titular. De 26 jogos ele jogou 21, completando aí 49% dos jogos disputados pelo Sevilha. Então se era um jogador que é titular, de repente o Sevilha não quer renovar porque tem planos maiores aí, outras contratações de nome. Mas o Oliver Torres está sendo oferecido para o Corinthians, um jogador que atuou praticamente aí quase a temporada toda como titular do Sevilha. É um meia central, é um meia que gosta de pisar bastante na área, lembra muito o Paulinho no seu tempo bom, aquele cara que sabe marcar, mas aquele cara que pisa muito dentro da área, é um jogador muito bom aí, segundo os relatos. Agora ver mesmo
Eu nunca vi o Oliver Torres jogar. Fiel, o que tinha de mais atualizado do Corinthians é isso. E olha, no vídeo da tarde eu vou trazer todas as atualizações para vocês. Se tiver avanço aí nas contratações de Oliver Torres e Checa, vou trazer para vocês. Podem ficar tranquilos, à tarde teremos muito mais novidades. Tem de mais atualizado do Corinthians é isso, meu muito obrigado pela sua presença e vai Corinthians!